Olha, posso provar, não posso? Podes, claro. Força. Estás à vontade. Vamos ver a reação. Nunca imaginei. A Joana... Olha, é muito boa. Eu acho que foi esta que eu bebi. Eu não sabia que a Joana bebia. Isto para mim... A Joana para mim tem 15 não, tem 18. Foi a última vez que eu estive com ela todos os dias. Queres que chamemos Ju ou sou Meu Deus, Ju, por favor, que eu Soutora. adoro. Que eu adoro. Para a nossa geração adora essa cena dos doutores e dos doutores e não sei o que é. Tipo, o pessoal afasta-se tanto disto. Eu acho. É uma cena. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Finos e Imperiais. Hoje mais uma vez aqui no coração da cidade do Porto, na Golden Dragon Beer House Porto, o nosso main sponsor e quem nos fornece todas as cervejas e toda a parafernália necessária ao nosso podcast. É isso? Então, Sr. Doutor, Então, como é que vai? Está está bom? tudo bem? Está tudo. O que é que vamos ver hoje, Sr. Doutor? Nós hoje vamos beber uma Bacchus Framboise com 5% de álcool. É uma estreia, é uma fruit beer. É uma cerveja de framboesa. A característica de destaque desta cerveja é o seu equilíbrio entre a acidez e o amargor e a doçura, com aromas de framboesas muito doces, malte e fermento mais terroso. Não sabor mais terra. A tua cara foi muito Não, mas é muito fixe. boa, só que... Uma Bacchus Framboise é leve, tem um toquezinho mais azedo, com notas de vinagre balsâmico. O malte é levemente tostado e contribui com um leve toque de caramelo. O acabamento é dominado por framboesas doces e uma acidez suave. É isso. Eu gostei muito, mas é assim, intensa. E não parece. É intensa. Porque tu olhas para a garrafinha e dizes, tá, é que gira. Não, a garrafinha, isto é uma senhora. Até tem um embrulhozinho de papel. Muito Está ali engraçado. uma embrulhada à frente. Mostra aí à câmara. Tá. É. Aí é bem. Gostei muito. Peço-se na agonia a fazer unboxings. Aqui. Olha, então hoje eu comecei com uma piadinha estúpida, não é? A chamar de seu doutor por alguma razão, não é? A convidada de hoje, para além de nossa amiga de longa data, é médica com formação na área de medicina geral, familiar, com pós-graduações em sexologia e medicina tradicional chinesa. É assim que se diz? É isso. Ainda não falhei? Não. É que eu costumo falhar. Hoje não. É que ela andou comigo em português e ela sabe que eu não sou assim muito bom. Ok. A Joana, para além de profissional de saúde, consegue ainda ter uma visão mais holística e apaixonada sobre a vida, com as viagens e a nossa inteligência emocional. Hoje queremos conversar com ela sobre a sua jornada, as lições que aprendeu fora do seu dia-a-dia e como estas experiências moldaram a sua forma de lidar com as emoções, o stress e a dor. Doutora Joana? Ui, doutora, que pressão. Hoje gostávamos de começar o nosso podcast contigo com a seguinte pergunta. Ser médica é aquilo que tu imaginaste? Eu acho que é muito diferente daquilo que eu imaginei. Eu acho que é mais do que aquilo que eu imaginei. Porque a gente tem aquela visão de que ser médica é tratar dos nenucos, não é? Sim, ok. Ok, mas é muito diferente porque, pelo menos agora, ser médica é também muito burocrático. É muita coisa que a pessoa não vê e que nós fazemos e que faz parte do horário e que, não, na verdade, se tu me dissesse assim, aquilo contribui para a saúde de alguém, na verdade contribui, mas a pessoa não repara naquilo. Porque, pronto, lá está, como foi dito há um bocadinho, não é? Portanto, a minha formação é medicina geral e familiar, portanto, a dita médica de família, que era aquilo que eu queria, porque eu acho que é a forma mais verdadeira de tu estás em contacto com alguém. Portanto, a minha mãe é médica de família e ela foi o meu exemplo para eu querer esta especialidade, porque eu cheguei a fazer um estágio com ela e a mim eu adorei ter aquela sensação de alguém entrar no gabinete e ela tratar a pessoa pelo nome. Ok. Sabes, Ter aquela a visão proximidade. próxima e tu saberes quem é a esposa, quem são os filhos, os netos ou avós, pais. E aquilo para mim é que era a verdadeira essência da medicina. Era tu saberes as pessoas e conheceres os problemas delas ao ponto de elas se sentirem confortáveis contigo para te dizerem aquilo que se passa com elas e tu as poderes ajudar. Pronto. Então é muito mais do que aquilo que eu imaginei, porque tem coisas burocráticas, mas também é muito mais porque é tão mais bonito do que aquilo que eu imaginei já. E tu, como é que diverges aqui? Porque tu depois tiras uma especialização, vou chamar assim, em sexologia e medicina tradicional chinesa, que é tipo, eu acho que são aqui dois, vou dar aqui 2 tiros. Exato. Completamente soltos. Como é que... Então é assim, parecem soltos e de início eu estava um bocadinho desorientada.
cheguei à medicina geral e familiar e eu pensava, ok, eu quero especializar-me aqui em alguma coisa, mas não sabia o quê. E tive uma experiência de uma senhora que chegou ao meu gabinete, 30 e poucos anos, e que tinha dor nas relações sexuais, dores nas relações sexuais. Portanto, ela tinha o que nós chamamos uma dispareunia. E agora, imaginem o sofrimento que é para esta mulher. E eu nunca tinha tido consulta com ela, não é? Portanto, deixei que ela se abrisse comigo, deixei-lhe ali um espaço de confiança, fui-lhe fazendo umas perguntas sem ser muito assim, invasiva, e de repente percebi que aquilo era uma causa de enorme sofrimento. E ela já era seguida em várias consultas, para vocês perceberem o grau de problema que aquilo causava. Ela fazia relaxantes musculares tópicos, ou seja, de aplicação na vagina e em comprimidos antes da relação sexual. Portanto, aquilo causava-lhe um impacto enorme, porque ela queria satisfazer o companheiro, mas aquilo era uma coisa que para ela tirava zero prazer e ainda por cima ficava com dor. Imagina uma relação de anos e para ela aquilo, ela estava num sufoco, ela estava num desespero tal que ela a certa altura diz-me: eu já disse ao meu marido que se ele quiser pode ir ter com outra pessoa. Jesus. Olha o desespero. Desespero. E de repente eu pensei para mim, é isto que eu quero fazer, é aqui que eu quero ir. Só que eu não sabia bem o que é que eu queria ir, então eu achei, ok, é sexologia. E deu-me bases, porque aquilo ensina-te para algumas doenças, para pessoas que têm menos capacidade de se mexerem, para os idosos, para pessoas que até são jovens, mas têm doenças que não... Pronto, têm dores nas articulações, dores musculares muito fortes, melhores posições, estratégias para as pessoas fazerem antes, tipo os chamados preliminares. E foi uma ajuda ótima, mas a certa altura, na pós-graduação, eu percebi, ok, eu vim para o lado errado, porque aquilo que me fascinou foi a dor. Não foi propriamente a sexologia, que eu achei que tinha sido isso, e não, foi a dor. Ou seja, por isso é que fostes para a medicina tradicional chinesa. Exatamente, então acabei a pós-graduação, já estava a acabar e a pensar, ok, então já percebi que não é bem isto que eu queria, e portanto, de qualquer das formas, eu tenho colegas que dão consulta de sexologia e aquilo é paixão delas, realmente é mais a parte, pronto, de tudo, toda a envolvência da parte da relação, e mesmo sem ser a parte da relação sexual por si só, porque a parte da sexologia é muito mais, e isso também é muito interessante. Mas comecei a pensar, ora bem, a dor, o que é que há para a dor? O que é que eu posso fazer? Ok, medicação, mas deve haver coisas que não são medicações. Pois. Então, e fostes lá abaixo na toca do Mas coelho, qual é a diferença maior entre a abordagem de uma medicina, vou chamar convencional, para uma medicina tradicional chinesa a nível de dor? Que diferença é que tu encontras? Então é assim, é tudo diferente, porque nós... numa colheita, quando alguém chega, uma colheita de uma história, que é assim que nós dizemos, chega alguém à nossa beira e eu pergunto, ok, tem dores? E essa parte das perguntas é igual nos dois ramos. Eu pergunto quando é que começou a dor, onde é que é a dor, há quanto tempo, a evolução, quais são as características, é uma facada, parece a queimar, a dor vai para algum lado ou fica só ali? Perguntamos várias coisas, sintomas associados é igual para os dois, mas a partir daí fica tudo diferente. Porque eu, na parte da medicina dita ocidental, vou ao local que a pessoa tem dor, tento perceber se há uma dor local, se há alguma alteração na pele, por exemplo, não é? E se calhar vou pedir algum exame. Na medicina tradicional chinesa é muito diferente. Eles utilizam a língua e o pulso, por exemplo, para além de perguntas acerca da urina, das fezes, menstruação, esperma, tudo, para fazer um diagnóstico. E tu consegues juntar as duas coisas, então. Pensas assim, uau. Não é? A língua na medicina tradicional chinesa é riquíssima. Tu tiras informação do tamanho, se é pequena, se é normal, tu tiras informação da cor, se é mais clara, se é mais escura, tu tiras informação de coisas pequeninas. Às vezes, por exemplo, há línguas que têm assim tipo uns pontinhos vermelhos, isso na medicina tradicional chinesa quer dizer alguma coisa. E depois ainda tiras alguma coisa tipo daquela camada por cima da língua que é o chamada saburra. Ou seja, tu pensas logo, ok, então se calhar dá para juntar estas duas coisas. Olha, eu desde pequenino aconteceu uma coisa interessante por causa da minha mãe. A minha mãe teve efetivamente um problema de saúde e após, que era tumoral, e após uma segunda reincidência grave, até pior do que a primeira, a minha mãe meio que disse, olha, vou tentar outra forma. Ela já tinha sido operada e não sei o quê, e mudou completamente a vida dela. A alimentação, a abordagem, o tipo de medicinas que utilizava. Então eu sempre me liguei um bocadinho mais a essa parte e acho fascinante, por exemplo, eu agora vou dizer aqui um palavrão que eu não sei se vou conseguir dizer esta palavra, que é iridologia. A leitura, por exemplo, da tua íris. Tiveste bem.
Tiveste bem. Eu estava aqui já a treinar mentalmente a palavra já um bom bocado. Mas é super interessante as abordagens que fazem. E aqui há uns tempos atrás tive a oportunidade de consultar um monge tibetano. E os tibetanos têm uma medicina deles, uma medicina interna. E é muito engraçado, porque a análise ao teu corpo toda é através do teu pulso. Ou seja, eles simplesmente colocam 2 dedos no pulso, sentem a tua pulsação e fazem-te um raio-x de cima a baixo do corpo. E é absurdamente assustador. Eu achei mágico. Não tinha noção disto. Sim, eu sim. Hoje só estou aqui para aprender, porque hoje sinto-me um bocado mesmo à nova. Não, mas eu achei assunto. interessante porque imagina, eles simplesmente olham primeiro a interpretar, se eu estiver mal, corrijo-me, Joana, por favor, que é, eles olham para o teu corpo como um todo, que é, se ele está a dar sinais aqui em cima, há alguma coisa aqui que não está a funcionar. Ou seja, ele está sempre a dar sinais, e os principais sinais é pés, olhos, língua, qualquer tipo de sei lá, tens para uma abordagem deste tipo, sei lá, tens uma alergia qualquer. Para eles não é propriamente a alergia. A alergia é um sinal de um problema que está atrás, ou seja, é engraçado que eles nunca vão ao sintoma, tentam sempre ir à fonte. Por exemplo, eu gosto muito da osteopatia, eu não sei se sabes, mas eu ainda estudei 1 ano de osteopatia. Não sabia. Curiosidades, e não andei lá a passear. Nem eu sabia. Fazia ideia. Andei. Coisas que eu descubro num podcast. E a osteopatia, tipo, tem uma coisa muito interessante, que é vês o corpo como um todo. E, por exemplo, nós quando tratamos a osteopatia, há certas deslocações, sei lá, principalmente a mais comum é da anca, que te provocam uma série de problemas de saúde. Mas a nível intestinal, a nível muscular, a nível de emoções, a nível de ansiedade, uma porrada de coisas. É impressionante. Mas é muito isso. Mas estavas a dizer, mas por exemplo, tu num consultório utilizas as 2 técnicas para ti? É isso? Como é que consegues abordar isso? Já fiz em algumas consultas. São mais raras. Porquê? Porque as consultas no SNS, não é? Pronto, são com um tempo muito curto. Não dá para fazer tudo, não é? Portanto, mas a medicina tradicional chinesa já pode ser usada no nosso contexto clínico? Não é propriamente poder ser usada. Ou seja, por exemplo, eu não posso fazer a acupuntura pelo SNS, certo. Mas, por exemplo, esta parte da abordagem de ver uma língua e um pulso, não há problema nenhum. Sim, Só uma curiosidade até em relação àquilo que estávamos a falar dos pulsos. Eles conseguem detectar, por exemplo, se uma pessoa estiver grávida e descobriu, ou se não tiver descoberto, eles conseguem dizer se é menino ou menina, ou se é gêmeos. É verdade. É uma coisa fascinante. A parte do pulso é incrível. Aquilo é mesmo preciso muita prática. A gente só faz pulso, não faz mais nada. Tipo, olha para ti, sentas-te, vê-te o pulso e diz-te o que é que tens. Vou-te dar um fun fact sobre mim, que tu também deste, vou-te dar. Eu tenho panca com pulsos. Eu não consigo olhar para o meu pulso durante muito tempo. Porquê? Porque eu tenho fobia a abelhas. É um fun fact. Então, o pessoal que me conhece, ele sabe que eu sou assim por causa do sangue, não sei o que, o pessoal que me conhece, eu não consigo, por exemplo, coçar os pulsos ou tipo coçar os braços porque me lembro, não, que é aqui que eu tiro sangue. A minha fobia chega a esse ponto, chega a essa cena. E como estavas a falar da cena da dor, eu lembrei-me, deixa-me falar aqui de uma fobia que assim tem uma consultinha assim de borla. Aqui não. Mas é um fun fact. Estavas a falar dos pulsos e o pessoal falava dos pulsos, a mim mete-me impressão. Mas achas, por exemplo, eu tenho notado muito, e até pela experiência que tenho tido nos últimos anos, que há cada vez mais uma procura maior por este tipo de medicinas, não só a medicina tradicional chinesa, como a acupuntura, como a osteopatia. A osteopatia, a medicina tradicional chinesa, salvo erro, se eu estiver enganado, já foram reconhecidas como... Ou seja, medicinas não integrativas. E não integrativas, ou seja, já foram reconhecidas, mas há muitas outras. Uhum. Tens a parte tibetana, tens, sei lá, por exemplo, há uma que é fascinante, que é, por exemplo, há pessoal que acredita que não, mas através de sons, de frequências, de aromas, de aromaterapia, tu tens, por exemplo, há quem faça com taças tibetanas, tratamentos para relaxamentos, mais a parte emocional e uma série de coisas. Eu ia-te perguntar, como é que tu achas que é a perspectiva desta medicina tradicional chinesa agora com a medicina tradicional? Achas que é complementar? Achas que funciona? Achas que
nunca vai acontecer. É assim, lá está, nós chamamos, enganei-me até no nome, é terapias integrativas. Então, e porquê? Porque realmente o objetivo é elas integrarem-se e elas são reconhecidas. A medicina tradicional chinesa engloba várias coisas, incluindo a acupuntura, também, a fitoterapia, que é lá está a parte de como é que as plantas te podem ajudar, que pronto, mesmo não só a nível de chás, eles também conseguem pôr aquilo em comprimidos, nós também, não é? A valeriana, que nós usamos é a base disso. E tem mesmo a dietoterapia. Pronto. O que é que acontece? Já há pessoas, e a verdade é que a acupuntura é reconhecida pela Ordem dos Médicos, ou seja, há médicos que fazem acupuntura, mas fazem uma acupuntura diferente da que eu faço. Porquê? Porque é uma acupuntura médica, é baseada lá está, numa acupuntura ocidental. O que eu aprendi é mais é mais oriental. Elas têm pontos muito parecidos, mas depois a base é um bocado diferente, porque na medicina tradicional chinesa nós dizemos que existem meridianos no nosso corpo, que são, os meridianos são os trajetos dos órgãos. E então, cada ponto tem especificidades e tem critérios para tu os usares. A minha opinião é que deviam integrar-se e realmente o SNS devia promover estas práticas. Até porque eu vou ser muito honesta e é mesmo a minha opinião. Não há ninguém melhor do que os médicos para fazer isto. Porque, a não ser, se calhar, algumas áreas, atenção, pronto, por exemplo, fisioterapia tem um conhecimento de anatomia incrível e há outras áreas. Mas nós somos perfeitos para fazer isto. Só que eu acho que há um problema muito grande, que é o estigma. Não é? Eu estou a dizer isto e se houver algum médico a ouvir isto, está tipo, acupuntura. Está a ver? Mas eu acho que é interessante esta dualidade. Por exemplo, eu conheço aqui um colega que tem aqui um consultório perto da acupuntura, o André. Pá, e ele agora dá aulas na Escola Superior de Enfermagem e dá muitos workshops e assim. E, eu já recorro a ele há muito tempo. E meia volta lá venho eu com uns imãzinhos na orelha ou uma cena, aquelas bolinhas. Pá, mas é incrível, funciona. É isso. Funciona. É impressionante. Posso ser o velho do Restelo aqui? Sim. Não é placebo isso? Não. Não, assim... Atenção, não estou a ser o velho do Restelo propositadamente. Eu não te sei explicar o porquê. Está aqui alguém... Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Eu estou a fazer esta responder. pergunta como se eu fosse alguém que estivesse a ouvir e que não acreditasse fundamentalmente no que estás a dizer, a dizer assim, está bem, isso é compromisso de farinha, que se costuma dizer. Eu estou a perceber, e é assim, vai ser sempre muito difícil nós conseguirmos realmente provar que tem efeitos. Porquê? É preciso estudos. E estudos, precisas de uma comissão de ética que vá aprovar espetar agulhas ou espetar ímãs nas orelhas ou no corpo de alguém. Não é assim tão fácil. E mesmo assim, geralmente os investigadores e os médicos precisam de se unir para isto. E há muitos médicos que lá está, que são contra. É mesmo, por exemplo, só o nome, medicina tradicional chinesa, para muitos médicos é tipo, não, medicina só há uma. Coisas assim, percebes? Ainda há coisas que temos que evoluir. Eu acho que na medicina tu tens, por experiência própria, reparei que dentro das várias áreas, há uma área em específico que eles são extremamente abertos, a oncologia, eles já chegam a um ponto que já não é tanto na evidência científica, mas é um bocado. Melhorou, há uma reação por parte do paciente, é positiva, sim, siga, faz. E é um bocadinho isso. É assim, claro que o receio sempre disto é os efeitos secundários ou quem faz. Por isso é que eu digo que se fossem os médicos ou fossem lá está pessoas, se houvesse mesmo assim uma formação e houvesse mais investimento, eu tenho a certeza que os resultados iam ser melhores. Porque efetivamente as pessoas que fazem, em pessoas que fazem bem, com esta salva, melhoram. Então, assim, eu não estou muito... A minha opinião, se forem uma pessoa bem orientada, que fez imensas formações, até sabe muito mais do que eu, e se alguém vai lá e melhora, eu estou assim tão preocupado. Não, se a pessoa melhorou, não é esse o objetivo. Não é essa a finalidade, é a pessoa estar melhor. Isso aí tínhamos outro podcast para falar, não é? Sobre qual é o objetivo, qual é a função, por exemplo, de medicamentos e coisas que podíamos falar sobre isso, que é uma coisa que efetivamente ele fala muito sobre isso, que é ele e a mãe dele efetivamente tratam-se de uma maneira mais natural. Nunca recorrendo a medicamentos. Eu sou uma das pessoas em que eu vou-te contar um segredo, Joana. Eu não vou ao médico há 6 anos. Meu Deus, quase a perder médico de família. Não. Eu não vou ao médico há 6 anos porque não tenho médico de família. Porque na altura do Covid... A Joana deixa-te um cartão. Na altura, exato. Antes do Covid, o meu centro de saúde fechou.
Na altura eu fiquei sem médico de família, andei a correr os outros todos e neste momento estou numa fila de espera gigante. Entretanto tivemos o problema dos refugiados da Ucrânia e eu fui mais para trás outra vez e pronto, e ando assim à espera. Mas já não me lembro o que é que estava a dizer. Contei este fun fact, não me lembro o que é que estava a dizer. Estavas a dizer em relação aos medicamentos. Sim, porque eu, por exemplo, eu tento não tomar medicamentos. Eu sou das pessoas que menos tomam medicamentos. Acho que a pessoa que toma menos medicamentos que eu deve ser ele. Mas Eu forço-me a não tomar e que o meu corpo cria alguma resistência. Exatamente. Por exemplo, eu antigamente eu tinha muito isto, mas isto é hábitos de família e tu deves, por exemplo, deves levar muito com isto nos consultórios, que é dá-me a cabeça, beirurão. Paracetamol ou, sim. dá-me o corpo, toma um Unimed que se passa, uma coisa fortíssima que te destrói tu sabes perfeitamente, sabes melhor que eu, e eu só mesmo em casos extremos, só mesmo em que estou com uma dor de cabeça há um dia e meio e já não dormi bem, não sei o que, deixa-me tomar qualquer coisa, porque senão é sempre, tento tomar um chá, comer qualquer coisa mais leve, porque normalmente comigo é sempre, eu comi alguma coisa que não me fez muito bem. Pronto. Eu acho muita piada uma coisa, sabes? O pessoal não quer ter dores, e atenção aqui, eu sei que a Joana não pode dizer isto, mas eu posso. O pessoal não quer ter dores, mas não quer fazer nada para não ter dores. Mas isso foi o que eu disse. Mas imagina, tu não podes crer, que é aquilo que eu digo muitas vezes. Por exemplo, eu sou vegetariano já há muito tempo. Não é por uma questão de... É uma opção minha, pá. Olha, a minha mãe me habituou a alimentar-me assim e para mim é estranho alimentar-me de outra forma. Claro. Pronto, está tudo certo. Mas eu acho muito engraçado, porque é aquilo que eu digo ao pessoal. Se tu não queres ter dor, se não queres ter padrões de dor, tu tens que respeitar o teu corpo de uma forma como se fosse um santuário, de muitas maneiras. Se tu maltratas o teu corpo vai ter que reagir, vai ter que criar estados de alerta e até é bom que ele alerta. Eu aprendi uma das coisas mais bonitas, quando o teu corpo faz febre, os médicos ficam felizes. Pá, está a fazer febre, está fixe, meu. O corpo ainda está ativo. 40 graus não quer dizer gravidade, não é, às vezes febres de 30 vezes são mais graves do que 40, portanto é a mesma resposta do corpo, é sinal que o teu organismo... Mas é sinal que o teu organismo está a combater, isto é bom. Se ele não fizer febre e estiver mal, isso é que é mal. Isso é que é mal. Agora, quando te dá uma dor de cabeça, se tu fizesse um relatório do que fizeste nos dias antes, de certeza absoluta há aí qualquer coisa, um padrão qualquer. Claro que há padrão. Pronto. E normalmente, eu quando me dou a cabeça, a primeira coisa que eu faço é mesmo isso. É olhar para trás e dizer assim, ora bem, eu dormi 4 horas neste dia. 4 horas, pois. E foste aonde comer? Pois. E bebeste o quê? Pois. Então se calhar até mereces. Acho que a dor de cabeça vais-te lixar o resto do dia todo. Mas é que tu... Pois castigo-me. Tu para a semana já tens 30. E a minha mãe dizia assim, nos intes, brinca. Nos intas, acalma. Nos entas, não brinques. Que a partir dos 40, 50, 60 levanta pé. Senão isto começa a dar para o torto. Eu compreendo, tudo bem. A ver se arranja um médico de família. Bem, eu até ia falar aqui agora de uma coisa que tu falas, interessante, que era a parte da inteligência emocional. E até acho que vem correlacionar com isto que nós agora estamos a falar. Que eu acho que as pessoas cada vez mais subestimam ou ignoram isso, e eu queria saber... a tua opinião sobre qual é a importância desta gestão de emoções, tipo no nosso dia-a-dia, ou o que é isto da inteligência emocional. Isto para quem viu os últimos episódios e os episódios que ainda vão sair, porque o do Melo vai sair e tudo, é uma questão até que já vem de trás. Ok. É assim, vou só... E aqui entro aqui um bocadinho nessa parte, acabando aqui falando da dor. Eu não sou contra a medicação. E a abordagem é essencialmente na dor crónica, pronto, que é uma dor que já mais longa e que é muito difícil de controlar. Porque imaginares, eu dou sempre este exemplo, a dor é um incêndio. E quando é o início de um incêndio, tu vais e apagas. Quando tu deixas a dor crescer, às vezes... no caso, por exemplo, de uma dor aguda é diferente, não é? Uma dor de cabeça que começou ontem e que vai passar, mas a dor crónica às vezes vai e vem, outras vezes está sempre lá. E tens períodos em que aumenta. Então está aí o incêndio a crescer. E se tu deixares o incêndio crescer, ele não vai apagar por ele, não é? Às vezes os bombeiros estão lá e estão só do género, estão a conter, estão a deixar que aquilo não aumente. Isso funciona quando estás a fazer tratamentos, ou seja, dás um Benuron, não é? Quando ele já vai, quando a dor está aí por aí fora, ele não te vai tirar a dor, ele vai te conter, vai fazer ali um perímetro, mas aquilo vai arder.
se tu às vezes tomares medicação antes ou se procurares ajuda, o objetivo é conter esse despolutado de dor. Porque imaginares agora estes incêndios, nós passamos por zonas em que as coisas arderam, está tudo queimado. Agora imagina como é que fica uma pessoa depois de ter dor. É assim, fica destruída. Não. E a dor está associada a várias coisas. Ansiedade, depressão, não é? A parte emocional está muito associada à dor. Ou seja, a parte da inteligência emocional, que já nos acompanha desde sempre, também então em alguns momentos da nossa vida ainda está mais presente. Aí então a dor é chocante, não é? Mas eu lembro-me quando nós éramos mais novos, mesmo na adolescência, eu acho que isto começa muito aí, que é, incutem-te uma coisa que não é por mal, é para o teu bem, mas que te vai sempre criando um nervoso miudinho, que é dizer-te, ser bom não chega, tens que ser muito bom. E de repente tu dás por ti, tal como já falaram nos outros episódios, a não poder estar parado. Porque tens que fazer alguma coisa. Porque se estiveres parado, é porque estás parado, mas estás com a tua família e estás a pensar no trabalho, mas devia estar a trabalhar, estás no trabalho e a pensar, eu ontem devia ter aproveitado porque hoje é que se calhar preciso trabalhar. Então não estás em lado nenhum, não é? Então, fazes muita coisa e não fazes nada de jeito. Exatamente. Parece que és bom, mas não és. Porque fazes coisas pequeninas, mas depois não consegues estar a 100% num sítio. Né? Isso não é bom a nível de saúde mental, nem a nível de presença, porque os outros sentem. As pessoas, nós às vezes achamos que não, mas quem está à nossa volta nota. E por isso é que muitas vezes vem aquilo de nos perguntarem, está tudo bem? E às vezes quando nós falamos e quando de repente exteriorizas aquilo que se passa, as pessoas dão-te outra perspectiva. Né? Dizem-te, olha, mas calma, mas porquê é que estás tão preocupado com isso? Olha, se fizeres isto assim, se calhar isto resolve-se. E tu até podes dizer, não, que isto é muito complexo, mas aquela semente vai ficar ali. Não é? Vai ficar ali. Será que realmente se eu fizer assim as coisas simplificam? Pronto. E realmente acho que a nossa sociedade agora é muito assim, mas nós estamos todos muito fechados sobre nós. Não é? Tu já não vês, tu olhas, passas na rua e está toda a gente... Mas não achas cada vez mais, até por força das redes sociais e daquilo que é criado como imagem, nós cada vez mais nos forçamos, eu acho que é engraçado, que é, nós queremos parecer que estamos bem e forçamos-nos a fechar e cada vez enterramos mais as coisas para exteriorizar uma coisa. É muito difícil exteriorizar fragilidade. Ser frágil. Antes eu de acho responderes, que é assim, isto é um assunto que me incomoda bastante, e tu já percebeste, porque viste os outros episódios, é um assunto que me incomoda bastante, porque ninguém sabe como pedir ajuda. Ninguém sabe. Principalmente quando se trata da saúde mental dos homens, e eu sei que isto pode ser um bocado tabu, ninguém sabe, porque os homens são sempre... tem que estar sempre tudo bem. O gajo tem que sempre andar, tem que estar sempre tudo ok. E eu vejo pessoas à minha volta, e vejo miúdos, que eu dou-me com os miúdos, que são muito difíceis, eles têm 23, 24 anos, eles são muito mais novos que eu. E uma coisa que eu faço muito é, não deixem de falar. Porque eu noto padrões que aconteceram comigo, padrões que aconteceram com pessoas à minha volta, que eu noto que se estão a tornar cada vez mais padronizados na sociedade, e cada vez uma pessoa chega a uma certa idade e entra naquele... o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, mas eu não sei o que é de fazer. O que é que eu vou fazer? Porque antigamente havia... não sei como é que era antigamente, porque eu não nasci nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80 para perceber como é que era antigamente, como é que as pessoas se forçavam a não pensar nisto. O Zé fala muito de... é uma geração diferente, que trabalha mais, que se dedicava mais ao trabalho e que não queria saber, que tinha filhos aos 20 anos e que dizia que se lixe e depois isto resolve-se. Mas eu acho que o problema é um bocadinho maior que esse. Eu acho que nós somos a geração mais educada de sempre, a geração com o pessoal mais formado, e somos a geração que para mais para pensar. Há uma frase muito gira que eu gosto de utilizar, que às vezes a ignorância é um benefício muito grande. Ignorance is bliss. Às vezes é. Às vezes é. Nem sempre. Eu não sou apologista. Eu acho que as redes sociais têm coisas boas e coisas más. Têm coisas boas porque te permite ter informação e estar em contacto com toda a gente, mas às vezes tem uma coisa má, que é dão-te uma imagem muito perfeita da vida dos outros. E eu também tenho muito contacto com adolescentes e digo já que esta semana tive uma consulta que me fez lembrar eu quando era adolescente, que é aquele nervoso por causa de um teste, sabes? Mas nervoso ao ponto da miúda que estava à minha frente quase desmaiar. Um stress imenso. E eu começo a falar com ela e de repente começo-lhe a perguntar, mas falaste às tuas amigas, falaste em casa, se calhar outras pessoas a passar por aquilo que estás a passar, isto é normal. E ela, não.
E eu sinto-me um bocadinho feliz de achar que ela saiu de lá um bocadinho mais tranquila, porque tivemos a rir e tudo, e eu contei-lhe que também, quando tinha a idade dela, passei exatamente pelo mesmo. E que agora olho para trás e digo assim, porque foi isto que meu pai me ensinou sempre, e eu acho que é uma lição de vida. O que tiver que acontecer, acontece. Se tiver Murphy's que ser, Law. Exatamente, se tiver que ser negativo, vai ser negativa. Se tiver que ser positiva, mas a vida vai encaminhar-se. E as coisas não vão ser sempre como a gente pensou, e temos é que nos adaptar quando elas não correm como a gente pensou. E é aí que entra a inteligência emocional. É o gerir a emoção, o gerir as frustrações da tua vida. Eu, quando me perguntam assim, e se calhar tu vais dizer, pois, mas isso é verdade, quando me perguntam assim, pois, tu tiveste uma depressão, tu és extremamente ansioso, mas já não és, e eu sou, continuo, só que eu sei gerir. A cena é essa. Uma pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que tem um problema de saúde mental agressivo, nunca se cura. E isto eu tenho a certeza absoluta. Tu aprendes a gerir o problema. Tens dias muito maus. E por acaso, até posso ser honesto aqui, ontem foi um dia super mau. E eu estive mesmo em baixo, mas não falei com ninguém. Percebes? E não me abri com ninguém. Porquê? Porque eu sei gerir agora. E as pessoas depois notam, efetivamente. Principalmente as pessoas que estão mais próximas. Ele nota, a Mota nota, o Guedes nota. Eu estou a falar em nomes porque ela conhece as pessoas, efetivamente. Sim, portanto, é mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que às vezes tenho que lutar contra isso comigo mesmo, sozinho, falando na parte da solidão que estavas a falar, porque senão eu estou sempre a descarregar nos outros, e é uma coisa que também não pode acontecer, pelo menos na minha cabeça. Como é que tu achas que, tipo, como é que tu aplicas uma inteligência emocional ao dia-a-dia? Olha, eu acho que é muito isto, às vezes o falar connosco próprios. Okay. Porque, às vezes, eu acho que as pessoas não sabem o que é estar sozinhas. Porque tu estás em casa a ver televisão, ou assim, às vezes não é estar sozinha, não. Estar sozinha é estás contigo. Às vezes a pessoa acaba de tomar banho e eu sento-me na cama só, estou ali. E não estou a pensar, não, eu estou só... porque estás a pensar em 1500 coisas e isso é só estás a acelerar outra vez e entras no mesmo loop, num ciclo vicioso. Não, estás ali, às vezes só... a estar, sabes, respirar fundo, tirar aquele tempo para ti, mas cada um é de forma diferente. Mas a tua inteligência emocional, eu acho que é isto, acontece-te uma coisa que tu não estavas a contar e tu de repente já podes entrar num ciclo de pronto, vai tudo correr mal, hoje o meu dia já está péssimo, isto agora, e eu agora hoje já vou ter que fazer isto, ou então paras e digo, não, calma. Ou então pegares no telefone, lá está, isto depois funciona para pessoas diferentes. Eu noto, nós temos aqui uma cena muito engraçada. Nós já nos conhecemos há muito tempo, tu sabes como é que eu sou. Eu não mudei muito e há algumas coisas... Mas eu mudei. É engraçado. Porque, por exemplo, ele anda-me a ensinar a mexer no Instagram. A mexer. Sabes? Eu sinto-me um bocado o pai, sabes? Assim perdido. Não, porque o meu pai sabe mexer no Instagram. Mas... Opa, atenção, isto não é uma apologia. Eu compreendo e ele até tem-me ensinado de uma maneira produtiva... que é, ou seja, ensinares quase o algoritmo a coisas que te interessem. Eu tenho apanhado muita coisa que também é interessante e eu tiro daquela tecnologia um acesso à informação muito interessante. Mas um hábito que eu nunca perdi, tive aqui uma fase da minha vida, que parei um bocadinho, foi meditar. É uma coisa que eu já faço há muito tempo e é uma coisa que me ajudou sempre ao longo da vida. Tipo, parar um bocadinho. Quando chego a casa, quando me sinto mais agitado, eu paro e estou sozinho, e estou a colar na minha coisa e ajuda-me a organizar muito esta cena aqui em cima e a organizar muito as minhas coisas e a lidar com a vida com calma, e eu acho piada porque às vezes ele chega a mim que está com uma cena que ele já vai a Marte, já veio, ainda não aconteceu nada e eu só estou a olhar. Mas imagina, isto é uma coisa que acontece normalmente quando se faz produção audiovisual, principalmente regular, é que acontecem erros. Claro. O primeiro erro que acontece, eu parecia um miúdo, uma criança, não tens noção. Eu passei-me da cabeça, porque isto não pode acontecer, e não sei o que. Ele disse-me assim, Chico, nós estamos numa fase de aprendizagem, tem calma, não sei o quê. Mas porquê? Porque há essa ideia de que eu não posso falhar, aquilo que tu falaste. E é uma exigência absurda que tu pões sobre ti, às vezes, porque depois tu como criança levas com aquele enxerto de borrada emocional de dizerem que tens que ser o melhor e não sei o quê. Por acaso eu nunca tive isso, se calhar precisava mais um bocadinho, mas isto é outra história, é outro podcast. E depois chegas a adulto e fazes a ti mesmo, só que a ti mesmo é pior ainda. Nós falámos no episódio do Mel, que por acaso ainda não viste porque ainda não saiu, que o grande problema de maior parte das pessoas é este:
as pessoas começaram a perceber que a culpa não é dos outros. Que não é, tipo, eu não posso culpar os meus erros, as minhas coisas aos outros. Eu percebi isso há bastante tempo. Só que depois tenho que agir sobre isso. E essa é a parte difícil. E essa inteligência emocional nem toda a gente tem. E eu tenho perfeita noção de que não tenho. E que tenho que trabalhar nisso e trabalho todos os dias para tentar ser melhor. Só que é difícil para caraças. Principalmente quando não tens as bases suficientes para fazeres isso. E atenção que eu estou a dizer isto, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu também vou Bem-vindo ao aos arames. Mas tenho aprendido isto. Tenho aprendido que às vezes tenho que só parar. Não. Porque às vezes não compensa. O estado em que tu ficas é isto, é isso. Eu às vezes também já estou em Marte. Às vezes começo a chorar, já estou e depois estou tipo, acabou. Dou-te aqui uma dica, esta vai de borda, mas para a próxima pagas consulta. Isto aqui não pode ser. Que é, eu tenho uma coisa que digo ao Chico, eu quando montei aqui o negócio, pá, tinha 19 anos. Uma criança. Exato, era mesmo. E, e a ansiedade sofreu muitos picos. E eu na altura descarrava onde dava, até muitas vezes num copito a mais, ou uma coisinha assim. Depois aprendi a lidar há pouco tempo com a vida de uma maneira muito engraçada, que é aquilo que eu digo ao Chico. Pá, aconteceu isto, não sei o quê. Olha, eu hoje não tenho tempo para lidar com isso. Isso é um problema para amanhã. Pá, para hoje já não. Desculpa. Pá, eu digo muitas vezes, ele liga, pá, aconteceu isto, não sei o quê. Pronto, amanhã vê-se. Mas eu digo, mas eu tenho que pensar, eu digo assim, opá, não tenho que pensar. A verdade é que se eu hoje estou a fazer aqui o podcast contigo e tenho algum problema para resolver, eu só preciso estar nesse problema quando eu estiver direcionado no meu tempo para resolver esse problema. Eu agora estou aqui a fazer um podcast contigo e este é o meu problema neste momento. É engraçado. Não tenho mais nada. É engraçado que vocês falaram em meditação há bocado e é assim, todo o processo de montagem do podcast, todas estas coisas de luzes e não sei o quê, e os problemas todos que estamos à volta, para mim é um problema, é um trabalho que eu ganho bola. Bola, senhores. Este gajo não me paga, eu faço tudo. Assim. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou aqui a falar com as pessoas, eu sinto que isto é a minha meditação. Porque eu chego aqui, sento-me e parece que desligo. E no outro dia notou-se perfeitamente que eu cheguei aqui com umas trombas, com um arroz de trombas, que ele só me perguntava, estás bem? Eu estou. Estava cheio de sono, não tinha dormido e não sei o quê. E sentei-me aqui e sentou-se à nossa frente o convidado e eu... E não é por causa das câmaras. E atenção, sinto-me bem a fazer isto. Ou és que meditar ou o que tu quiseres. Exatamente. Não sei se tens ideia disso. Completamente, por isso é que eu disse, funciona diferente para cada pessoa. Completamente. O que é para mim não é para ti. Mas isso é tal coisa do conhecermos-nos. Por isso é que eu posso dizer cada um tem as suas estratégias. Inteligência emocional. Exatamente. Exatamente. Cada um tem as suas estratégias. E nós não precisamos de impor nada aos outros. É só dizer, olha, para mim funciona isto. E se calhar a pessoa vai para casa e pensa, então o que é que para mim resulta? E às vezes é isso. Às vezes há pessoas que, sabes, o fazer pequenas coisas em casa, para elas de repente, elas estão a dar conta que estão a desligar. Eu quando É um arrumo... descanso. Tu achas o que é que seria aqui mais urgente? Era as pessoas ganharem consciência delas próprias, perderem mais tempo com elas, perderem não, investirem Ganharem. Ganharem. tempo, exato. com elas próprias. Mas isto vai de encontrar aquilo que estávamos a dizer há um bocado, que é, nós temos esta coisa com o tempo. Nós nunca temos tempo. Então eu estou a dizer isto, temos que perder tempo connosco, não é? Isto de perder, e as pessoas estão tipo, como é que eu vou arranjar tempo para isto? Eu nem tenho tempo de ir ao ginásio, eu não tenho tempo disto. Não é? Isto às vezes são 5 minutos do nosso dia. Às vezes é um bocadinho. Olha, a minha semana o Chico sabe que é tipo uma montanha russa de uma montanha do caralho. russa de coisas a acontecer todas as semanas. E eu este mês eu disse assim, opá, eu tenho que voltar a treinar. Pá, eu tenho que voltar, estou parado há muito tempo, psicologicamente eu preciso disto, preciso de um escape, preciso de uma cena para me alinhavar e eu estou a precisar disto. E comecei agora, até no início deste mês, estamos em outubro, não é? O quê? Está a dizer que foi para o CrossFit. Não. Eu nem ia dizer o que é que estava a fazer. É uma coisa que eu aprecio. Podia ser outro desporto qualquer. Mas isso também é uma escolha que tu fazes pelo teu gosto. Mas atenção, é o que te faz bem. É uma coisa que é isso que eu estou a dizer. É desconfortável para mim. Eu não quero ir. Eu há muitas vezes que faço birra comigo mesmo porque eu não quero ir. E vou e chego ao fim e digo, ei, meu, incrível. É isto. É isso. Pá, e às vezes é isto, tu tens que entrar numa zona de desconforto para lidar contigo mesmo. Eu acho muito isto. E eu neste momento estou... Era o que eu ia dizer há bocado, estavas a falar sobre isso, ias começar a falar sobre isso e ia dizer, eu neste momento estou desconfortável a todos os níveis.
Mas Porque porquê é que achas que as pessoas não querem lidar com esse desconforto? Eu acho que é muito o acomodarmos-nos, sabes? É a vivermos com este bichinho, a moer-nos por dentro e não sabemos bem ao certo o que é que nos poderá ajudar. E depois é isto não haver tempo. Porque as pessoas, nós temos tempo, nós usamos-lo de forma errada, certo? Porque, pronto, é assim, claro o que dia tem 24 horas para toda a gente, isso, não é? o dia O tem Melo diz isso. É isso, É verdade. ficou na minha cabeça essa E frase. eu também, eu percebo perfeitamente, não há tempo, eu não tenho filhos, mas eu percebo que o meu dia também é caótico. Eu vivo no Porto, trabalho em Coimbra, acordo de madrugada, ok? Vou e venho todos os dias, eu percebo, não há tempo. Mas já há tempo para outras coisas. Eu chego e tenho tempo para fazer outras coisas. Então, se eu tenho tempo para fazer outras coisas, como é que eu não tenho tempo para parar por 5 minutos para ir? Para estar comigo só. Ou então para uma vez por semana que fosse ir ao ginásio. Ou por que não ir dar uma caminhada a pé? Isso também para muitas pessoas é... Ou seja, Eu tenho um hábito que até faço, que é até férias, assim, procuro só ir pouco tempo, mas muitas vezes. Que eu acho que é isso, é obrigar a parar. às vezes não é falta de tempo, é falta de nós usarmos Organização. o tempo naquilo que realmente vale Exato. a pena. Sabes que as pessoas gostam. Um dos grandes desvantagens, falaste das vantagens das redes sociais, a grande desvantagem das redes sociais, comparações e o facto de eles quererem, o objetivo das redes sociais é que tu fiques agarrado. Eles ganham dinheiro com publicidade ou tu ficas agarrado. Não sei se tu vias Black Mirror. Vi alguns episódios. Pronto, há um episódio de Black Mirror, que é o segundo episódio da primeira temporada, ou terceiro, não sei qual é, e é uma série muito engraçada porque fala desta cena distópica do ser humano. Ok. Um episódio em que eles correm para ganhar dinheiro ao ver... eles correm para ganhar dinheiro e depois veem publicidades e ganham dinheiro também a ver publicidades. E depois é tipo uma cena em que eles estão fechados num bunker e aquilo é tipo uma coisa assim. E aquilo não é uma realidade, não é? Pois, mas neste momento o YouTube já tem publicidade de 50 segundos. Pois. Não. E tu, para veres um vídeo do YouTube Mas que queres ver, tens 50 segundos para ver. Tu achas que imaginar um espectro de idade tu consegues encontrar mais problemas ou é uma coisa generalizada? Eu acho que é generalizada. A nível de trabalho, acho que é muito a nossa geração, não é? Nós estamos completamente sobrecarregados porque nos sobrecarregamos a nós próprios. Mas eu também vejo isso nos adolescentes, porque é engraçado, porque eu lembro-me de nós, não foi assim há tantos anos, e não sei, nós fazíamos coisas. Nós tínhamos o dia ocupado, mas nós fazíamos coisas. Sim, não é? tu tinhas o vôlei, eu tinha o basquete, ele tinha a dança, nós Cada um fazíamos tinha outras coisas. e estávamos com amigos e Sim, conversávamos. sim. E eu agora vejo nas consultas de saúde infantil, que ainda são crianças, e então eu pergunto sempre, o que é que faz nos tempos livres, o que é que gostas? E vocês não vão acreditar a quantidade de pessoas que me diz nada. E eu digo, nada? Então, como assim? E nós tínhamos aulas de manhã e tarde, eles muitas vezes têm ou tardes livres ou manhãs livres. Eu comecei, então como é que é o teu horário? Tem imenso tempo livre. Eu comecei, então nessas horas o que é que fazes? Não, mas eu não tenho tempo. Eu disse, então vamos fazer aqui o teu dia. Hoje sais daqui e vais para casa e o que é que ficas a fazer? Sento-me no sofá ou estou no telemóvel. Eu disse, então tens tempo. Claro. Então tens tempo. Então, mas não há assim nenhuma coisa que tu gostes de fazer, de cantar, dançar, assim, algum desporto, ou estás com os teus amigos? Mas os meus amigos também estão todos em casa. E eu acho que depois é aquele velho círculo, não é? Que tu ficas viciado nesse círculo e é muito difícil de sair. Mas tu não achas que é muito a influência, ou seja, da sociedade neste momento, que é os miúdos, na nossa altura ser gamer era ser totó, não é? Pronto, é verdade, é verdade. Eu era o gajo que ficava o verão todo a jogar. Eu não saía no verão, e tu, não sei se tu te lembras disto, tu não tens grande memória sobre isso, mas eu não saía no verão. Eu ficava 3 meses em casa a jogar e ia com os meus pais às compras ao fim de semana, porque era o que eu gostava de fazer. À pesca das enguias. Exato, no meio pronto, mas era uma ideia de que eu tinha noção de que era um totozinho, pronto, mas era o que eu gostava de fazer. Era a minha meditação como miúdo, meus pais tinham aquelas regras, durante a escola não jogavas, 3 meses e, meu Deus, passava aquilo tudo. Tu não achas que agora, com a liberdade que os miúdos têm de ser o que quiserem, porque há uma liberdade maior das pessoas serem o que querem e serem aceitos em grupos maiores, porque depois encontram pessoas iguais a eles na internet e acabam por se juntar a elas, tu não achas que depois cria tu não sais, eu também não saio, e pronto, e cria essa depois, pronto, olha, o que é que vamos fazer hoje? Vamos para casa jogar, e entram sempre naquele círculo e depois acabam por não ter outras coisas e acabam por criar aquela, não vou-te chamar de pressão, mas acabam por cair num buraco, porque eu tenho a noção que também caí num buraco, porque sei perfeitamente quais eram os erros que eu cometia para trás. Pronto. E acho que isso era um erro, não sei.
Eu vou dizer, eu até me preocupa mais aqueles que não jogam com os amigos, porque a maior parte deles joga sozinho. Porque eu ainda jogar com os amigos ainda estou ali, Não sabes? tinha noção disto. Ainda é um convívio. Quando eles me dizem, eu pergunto sempre, mas jogas com amigos? Ah, nem sempre. Eu fico logo ali, chama-me logo a atenção. Para mim é uma red flag, não é? Estou tipo, é tudo solitário. E as miúdas também, as miúdas das redes sociais. E eu pergunto, mas vocês estão, por exemplo, podiam estar em videochamada, a ver coisas? Não, está cada uma na sua casa e depois no dia seguinte estão a comentar os vídeos que viram e tudo mais. E elas sentem, a miúda que eu tive esta semana, depois eu tive, pronto, as miúdas ali um bocadinho mais, e ela acabou por me dizer que até a internet não me fascinava assim tanto, mas ela passava à tarde a ver vídeos de TikTok, porque depois tinha medo das amigas perguntarem sobre influencers e tudo e ela não estar a paz. E de repente tinha medo de não estar integrada. E estamos a falar de uma rapariga que também, há uns anos atrás, tinha sofrido bullying. Então, Era mais fácil nos anos 90. Isto Começavas a fumar e davas-te com o grupo dos gajos que fumavam. Não, mas isto é super interessante. A Joana tem um lado, eu imagino, eu nunca pensei nesta forma, mas não faz sentido. Não faz, não é? Mas faz sentido que este problema esteja Mas tu estás a olhar como um adulto com 30 anos, porque eu sinto-me com 18 ainda. Eu sinto que saí ontem do secundário, desculpem lá, mas eu olho e tu estás a olhar como um adulto. Neste momento já passaste por montes de coisas na tua vida que tu olhas para trás e dizes assim, epá, não faz sentido o que estes miúdos estão a fazer. Mas ao mesmo tempo tu não podes julgar porque é uma realidade completamente diferente. Mas tu notas, ou seja, claramente que há consequências psicológicas para eles. Tu começas ou seja, tu consegues perceber padrões, o que é que acontece a eles ao longo do tempo. Eu acho que só vais perceber daqui a uns anos, mas já consegues perceber, lá está, que há esta falta de comunicar com os outros, não é? Porque elas, lá está, por exemplo, esta miúda desta semana, ela claramente veio num estado já caótico, super ansiosa, nervosa, zero de falar com amigas e com a família, porque a família é normal, não é? Adolescente, pronto, sente que ninguém a vai compreender. Okay. Mas nós desabafávamos tudo com os nossos amigos, eles não, porque eles têm medo de mostrar esta fragilidade e que os outros não te sintam o mesmo. Como é que tu lidas tipo, com uma situação dessas? Imagina, como é que tu solucionas essa questão? Ou tentas? Não tem grande solução. É assim, eu tento desconstruir aqui um bocadinho as ideias que ela já tem, até porque eu acho que quando são nossos amigos, eles vão nos apoiar. A primeira coisa é esta. E ela está muito fragilizada por situações que viveu no passado de bullying. Mas essas amigas que ela tem agora não foram as que lhe causaram isso. São pessoas que estão lá para ela. Só que ela tem medo de daqueles padrões. Ela tem 14. Pronto. Eu vou-te dar o que eu acho, e atenção que eu não sou médico e não sei o quê, mas o problema dos miúdos de hoje em dia, e eu olho para pessoas mais novas que eu e não precisam de ser adolescentes, é que eles se comparam muito uns com os outros. E se o outro que estiver a fazer na internet estiver a fazer aquilo e ele olhar e dizer o meu amigo não faz aquilo que ele faz, aquele já não é meu amigo. E os miúdos fazem muito isso. Nós éramos maus quando éramos miúdos. Nós falámos disso antes de começarmos. Sim. As crianças são más umas para as outras. Por popularidade, por essas coisas todas. Eu sinto que neste momento as crianças são más. Tipo, más mesmo. São horríveis umas para as outras. Porque sentem a necessidade de se impor sobre o outro mediante alguma coisa. Não é sobre eles, nem é sobre o grupo de amigos, é sobre alguma coisa. Mas o quê? Tu não jogas Fortnite? Então és um louro, pá. Mas imagina, sabes? Joana, tu não achas que, por exemplo, quando não há, ou nunca tiveste essa experiência, quando ela demonstra, por exemplo, essa fragilidade às amigas, as próprias amigas também dizem, ok, se ela pode, eu também posso. Pois e é criar isso. Essa empatia. Mas isso é uma conversa de um adulto. Pois. Sei lá, eu estou a fazer uma pergunta, porque eu não sei se é isto que acontece. É esta a minha ideia, é isto que eu quero acreditar que vai acontecer. Então eu acho que parte também um bocadinho de nós dizermos, olha, comigo, com uma psicóloga, com as tuas amigas na escola, com a tua mãe, mas tens que falar com alguém. Pronto, e realmente é assim, eu não sou psicóloga e o trabalho deles é incrível e nada lhes tira ao lugar e realmente a psicoterapia, não é? O trabalho que eles fazem é incrível. Mas é assim, eu também posso fazer alguma coisa. Então é assim, realmente era o que eu estava a dizer há um bocadinho, eu realmente acho que os adolescentes são uma população-alvo que quem puder ajudar, tem que ajudar. Seja porque tem um sobrinho, tem um primo, perguntar, está tudo bem, olha, como é que estão as coisas? E às vezes, ou então uma abordagem não tão direta, às vezes assim mais suave, dar ali umas voltas para chegar lá.
Mas pronto, o meu pai é professor na escola onde nós andamos, não é? Sim, sim. Ainda continua a ser, e exatamente por me aperceber destas dinâmicas, falei com ele e disse-lhe: olha, tu podias falar lá no colégio e ver se eles por acaso não precisam de ninguém que vá lá falar sobre a parte da saúde mental, a inteligência emocional, porque eu acho que era importante, sendo que eu já estou a fazer isto no local onde eu trabalho, já, a saúde escolar lá já está a mexer neste sentido. Então eu pensei, bem, mas eu se calhar posso fazer algo mais. Bem, se calhar voluntariar-me para ir à escola onde eu cresci e que se calhar tem pessoas a passar pelo mesmo é uma boa ideia. E se calhar se houver mais gente a fazer isso, se calhar aqui podíamos fazer alguma diferença. Porque às vezes eles só precisam que nós lhes, sabes, indiquemos um bocadinho, orientar um bocadinho. Eu acho que há uma coisa, tu fazes parte de uma nova geração, não é, de médicos que está agora a ascender. Eu ia falar nisso, por acaso. E há uma coisa que é, eu fico muito feliz de ver a nova geração a ter esta abordagem, que é uma abordagem mais empática com as pessoas, porque nós temos a imagem do médico, do gajo que diz, senta-te aí, faz isto, não sei, agora vai tomar Diz para as isto, calças. não sei. E é muito mais autoritário, era uma imagem que vem do nosso passado, que é os médicos, agora já nem tanto, mas eram os médicos que nós passamos, ou seja, porque nós, lá na adolescência e É tudo o que nós mais. falámos dos estatutos. Exatamente. Nós neste momento, a Pronto, nossa geração e as mas- gerações mais abaixo, acho que, usando o termo em português, que é cagam para os estatutos. Nós não temos Exato. estatutos, nós somos todos iguais e nós percebemos que somos todos iguais. Enquanto o pessoal mais velho ainda foi educado a dizer que quem é médico, advogado, engenheiro é acima da Era sociedade. diferente. É era diferente, são educações diferentes. Eu não estou a dizer que é mau, que é bom, estou a dizer que é diferente por causa da educação que eles tinham também. Exatamente. Porque nós tivemos a educação das pessoas que pensam assim, mas nós mudamos. Mas é isso. Percebes? É Mas tu isso. tens uma coisa que eu aprecio na Joana e acho que é uma cena muito fixe, que é, por exemplo, o estigma de um psicólogo. Eu acho que o psicólogo deve ser das pessoas que mais estigma tem de ter pacientes. Porque o paciente, a maior parte das vezes, que vai a um psicólogo, não quer que ninguém saiba que ele foi. Exatamente. Opá, 90% das vezes vou-te dizer. E depois tens vergonha do psicólogo. Depois é aquele que tu nem sequer atendes a chamada para confirmar a consulta, não é? Porque se tiveres alguém ao lado... Nem falas do psiquiatra, então. O psiquiatra, Exatamente. o pessoal diz, mas eu não dos sou malucos. maluco. É dos malucos. É isso. Tipo, ninguém é E eu maluco por acho ir ao que psiquiatra. criar meu. esta És relação... o contrário de maluco. Eu acho que um bom ponto para abordar, por exemplo, e acho que estás a ter uma ótima ideia as crianças, é desmistificar um bocado, tipo, a Joana, tu aqui podes pegar numa coisa muito engraçada, que é pegares em miúdos, em que a Joana estudou na mesma escola que eles, que conhece os funcionários, conhece os professores, que eles percebem, tipo, espera aí, ela foi uma de nós, tipo, ela fez este mesmo percurso, e eu posso chegar, pá, seja almejarem chegarem onde tu estás, seja só um nível de confiança de partilharem contigo as dificuldades. Eu acho que é uma ótima ideia. E crias rotinas, ao ponto de nós, mesmo na saúde escolar, lá onde eu trabalho, nós vamos sem bata nem nada, né? Nós vamos assim. E Ok, nós dizemos fixe. logo assim: olha, se vocês precisarem, nós também vamos sempre indo lá. Nós, tipo, uma vez por mês ou assim, tipo, estamos lá em sessões. Mas mesmo que não seja isso, nós deixamos-los à vontade. Do género: olha, mas se vocês precisarem, nós estamos a meia dúzia de passos. Vocês podem ir lá falar connosco. Que foi o que eu disse também a esta menina esta semana. Tu, qualquer coisa, podes vir cá falar comigo. E ali Mas também. isso também é uma predisposição tua que é interessante, E porque de tu gostas preocupação. daquilo que tu fazes. E de preocupação. É preocupação, porque nós. Mas isto bate um bocadinho com aquilo que estávamos a falar atrás, que é: se alguém tivesse feito isto comigo, se calhar eu não tinha chegado a alguns estados em que cheguei. Connosco. Mas tu Connosco. não... Ok. É verdade. Sabes? Isso. Eu ia fazer aquela pergunta clichê, mas não vou, acho que é... Mas qual era a pergunta já agora? Opá, porque depois vem aqui uma máxima, que é, se não tivesse chegado a esses estados, se calhar tinhas procurado aquilo que tu estás a fazer. Tudo acontece Sim, por uma claro. razão. Atenção, Sim, não, sim. não me arrependo de nada. Eu sou o que eu sou por tudo o que Mais aconteceu. alguma vez, não é? Exatamente. Murphy's Law. Exatamente, não tem nada a ver com isso, mas às vezes se calhar podíamos e se calhar Minimizar já estava, os danos. Exatamente, é um bocadinho por aí, porque eu acho que se calhar, e nós tivemos psicólogos na escola, mas lá está, eles também estão sobrecarregados, são muitos alunos para um psicólogo, eles ajudam mais até na parte, não é? Que pode. Aliás, nós já tivemos aqui um elogio ao colégio, mas podemos fazer outra vez, e até porque Sim, estamos sim. aqui os três, e acho que tu concordas com isso. Apesar das janelas terem buracos, na altura o gajo ter que estar de casaco na sala, porque tínhamos esse problema, mas o colégio, efetivamente, em termos de educação, foi das melhores coisas que me aconteceu na minha vida. Ponto final. Não só de educação escolar, não é? Mas também educação social. Nós lidávamos com toda a gente. Sim. Nós tínhamos pessoas que eram órfãs, nós lidávamos com pessoal conflituoso, nós lidávamos com pessoal... Era aquela que o meu pai costumava dizer,
que era uma escola pública que se pagava. Só que tinha um controlo muito maior. Exatamente. E nós, o controlo que tínhamos ali e o facto das pessoas se preocuparem, porque tinham que se preocupar, porque era obrigatório, fez com que nós tivéssemos um ambiente muito fixe. E eu agradeço muito ao colégio eu se calhar não ter ficado pior do que o que estava. Portanto, isso aí eu acho que nós até estávamos bem. Sim, nada, aliás, eu acho que é o que eu estou a dizer, mesmo nós tínhamos psicólogo, e mesmo nas escolas públicas eles têm, só que é tanto trabalho para uma pessoa só, não é? Não, esquece, uma Coitados, escola- é impossível. Uma escola pública, eu eles acho têm absolutamente... 1000 alunos numa escola e tem um psicólogo. Como é que Eu é não vou possível? estar aqui a falar em nomes, mas há pouco tempo, por razões óbvias, mas há pouco tempo estava com um primo que é médico e ele estava-me a contar algumas situações que ele está à frente de uma secção médica e ele é um de 2 médicos daquela secção únicos. É algo bem específico. E ele estava a dizer que tem a ver com os tempos de consulta. Pá, que eles queriam reduzir em 7 ou 8 minutos o tempo de consulta. Ele disse assim, para mim está tudo. Qualquer dia entram e dizem, boa tarde, está aqui. É isso. Ele disse, para mim está tudo. Qual é o, Ele disse, o tempo médio de uma consulta, já agora, só para termos Assim, a noção? depende de quais são as tipologias, não é? Sim, Ou seja, exatamente. tipologias nós temos saúde materna, das grávidas, saúde infantil, diabéticos, hipertensos, saúde de adultos. Mas tipo um gajo normal, eu vou lá, médico, qual é o... Pronto, é assim, vamos dizer que são 20 minutos. Achas que é o Eu não necessário? acho, eu acho que é pouquíssimo tempo. Sabes que eu demoro mais a cortar o cabelo. Agora imagina, e ainda te vou dizer Isto isto. não é uma piada. Nas Isto é tipo valências. apontar um dedo Sim, a sim. uma coisa que... E ainda te vou dizer aqui uma coisa, claro que este tempo pode ser ajustado, cada pessoa, Claro. cada centro Claro, de saúde pode claro, definir, mas claro. este é mais ou menos o que está estabelecido. E agora ainda te vou dizer que é nas valências, que são, por exemplo, as consultas em que há uma consulta de enfermagem antes da nossa, que é, por exemplo, a saúde materna, as crianças, os diabéticos, hipertensos, já são pesados, são medidos, não é? Pronto, já há a medição da tensão arterial. Sim. Agora imagina, se tu vens a uma consulta e eu, para além de ainda de ouvir, vou-te perguntar o que é que tens problemas de saúde, histórico na família, medicação que fazes, isto é aquelas perguntas só iniciais. Básicas, exato. Ainda vou ter que te pesar, ver a tensão e auscultar. E isto ainda nem falaste dos teus problemas. Daqui a um bocado, ainda por cima é assim, se for a primeira vez comigo, ainda vou querer perguntar para abrir lá o processo, que isto é tudo muito no SNS. Nós temos que abrir, os cliquezinhos, perguntar-te qual é a tua escolaridade, em que é que trabalhas, bebes álcool, mas todos os dias, não, fumas, tens alguém na família com diabetes, bem, quem é médico está a perceber onde é que eu quero chegar, tem ali uns cliquezinhos que a gente tem que dar, e isto não me disseste nada do que é que te trouxe hoje à consulta. E nisto já foram à vontade mais de 10 minutos, porque então se for inverno e tiveres que tirar um casaco ou o quê para eu medir a tensão, se o aparelho não funcionar... Esse meu primo é dermatologista e na dermatologia acontece uma coisa muito engraçada, é porque às vezes tu tens uma mancha que pode não ser só uma mancha, pode ser muita coisa, e ele diz, eu não consigo ver para além da pele, não é? Eu olho para uma mancha e eu digo assim, eu às vezes precisava de 20 minutos só para analisar aquela mancha, para fazer testes, para fazer uns exames, para fazer uma raspagem. E eles querem 12 minutos agora. Tipo. E ele diz, não quero saber. E ele assumiu uma postura que é, eu estou aqui para tratar pessoas. Eu não estou aqui para responder a 20 pessoas, eu prefiro remarcar a consulta. Ele diz, querem resolver o problema, é fácil, metam mais médicos. Eu não consigo. Porque há consultas de dermatologia, quando tu estás a fazer, por exemplo, eu estava-me a falar em mapeamento, há certas coisas que eles têm que fazer mapeamentos de sinais e manchas e não sei o que para fazer estudos. Ele diz, eu demoro 1 hora e tal a fazer isto. E não vamos falar no inverno. Porque assim, se for no verão, um velhinho vem de camisa. E no inverno vem com a camisa, vem com a camisola interior, vem com o casaco, o movimento é lento, ele tem que tirar a roupa porque eu tenho que ver a pele. Ele às vezes só para tirar a roupa são 10 minutos. Mais para chegar ao consultório. Exatamente. É Ou seja, verdade. eu fico com um tempo efetivo de 5 minutos para tomar uma decisão. E eu prefiro viver o meu dia-a-dia tranquilo do que receitar uma coisa que vai piorar a saúde daquela pessoa 10 vezes. Olha, é difícil. Eu acho efetivamente, como já tem acontecido várias vezes aqui no podcast, que a Joana vai ter que vir cá outra vez. Isso vai acontecer. Vai acontecer outra vez porque nós não falámos de várias coisas que queremos falar e estamos a ficar sem tempo porque a Regi já me está aqui a dizer ao micro, no ouvido, a dizer que a gente tem que terminar, não é? E olha, nós normalmente terminamos com uma pergunta de resposta aberta, ou seja, que tu podes responder da maneira que tu quiseres. Falas sobre a cerveja, falas sobre o podcast.
E eu perguntei a Joana como é que foi esta cerveja para ti. Olha, esta cerveja foi como esta conversa, foi muito boa, foi fresca e assim florida. E olha, deixem-me dizer, vocês deixaram-me super à vontade, eu estava assim a pensar, eu não sou muito interessante, não sou tão interessante como os convidados que eles já tiveram, não sei como é que vai ser esta conversa. Acho que foste. Até vinha a dizer, isto 30 minutos acabou. Portanto, Não, já passou uma hora. bom. E Foi ainda bom, tinhas muito obrigada. para falar porque nós não fizemos nem metade das perguntas que tínhamos para fazer. É isso. Pronto, fico muito feliz e foi mesmo muito boa esta conversa convosco. E até fica o convite, opa, se tu agora já conheces aqui o formato, até pode ser interessante tu trazes aqui para cima muita coisa que tu até investigues e digas, olha pessoal, já tenho aqui uma série de coisas que até gostava de falar. Okay. Acho que é fixe, porque também chega a muita gente. Eu acho que a coisa boa de fazer podcast e a coisa boa de transmitir este tipo de informação através daqui é exatamente tu chegas a pessoas que às vezes até estão com problemas e não têm coragem para lidar com isso. E ao menos já que... É verdade. Sabes que eu vejo muito podcast, vejo do Raminhos. Somos todos malucos. Fica aqui o convite ao Raminhos se ele quiser vir cá. Exatamente. E vejo Somos Todos Malucos e vejo também muito podcasts internacionais. E uma coisa que eu gosto dos podcasts internacionais, principalmente no Joe Rogan, que é o podcast mais visto do mundo, pronto, é efetivamente um dos melhores podcasts do mundo. Não sei se é o melhor, mas é o mais visto. É que ele às vezes ajuda as pessoas sem perceber, que é uma coisa que nós falamos também no podcast do Melo, que vai sair na semana em que nós estamos a gravar isto, em que ele basicamente diz que as pessoas não têm noção do que fazem pelas outras só com uma conversa às vezes. As pessoas não têm a noção. E eu acho que tu aqui deste muitos pontos de ligação que podem ser interessantes. Obrigado, já agora. Obrigada. E já sabem, estou sempre disponível. Estou a dizer para quem está a ouvir, é isto. Às vezes conversar, nem que seja com um desconhecido, pode ajudar e... Sim. É isso mesmo. Sim. Olha, vamos-te pedir uma coisa, que tu sabes como é que é, só esticares a mãozinha para... Assim, a mão para fazer o subscrever É e isso. ele vai aparecer aí alguns. Pronto, eles têm sido calminhos, eu tenho gostado tanto, eles têm sido agora todos eu muito tenho que calmos. mandar isto, não é? Todos, Paulo. O Chico adora, olha aí, ó Chico. Não. Não se esqueçam de nos seguir no TikTok, Instagram, Facebook, Spotify e YouTube. Certo? É essa carrada de coisas todas, nós vamos aparecendo por aí. Vai passar aqui também um e-mail de sugestões, ninguém manda nada, mas eu fico feliz só por dizer, gosto de vocês na mesma. Sugestões de convidados, de perguntas que vocês tenham para a Joana, que a Joana vem de cá de certeza outra vez, e a todos os convidados que têm aparecido, vocês podem enviar perguntas, porque se nós tivermos um grupo de perguntas substanciais para um convidado que já tenha vindo, até é porreiro, porque nós convidamos o convidado outra vez e fazemos as perguntas que vocês fizeram. Exatamente. E é até uns episódios engraçados que são vocês que fazem as perguntas e não nós. Diz, ias dizer qualquer coisa, desculpa. Sigam-nos em todo lado, menos na rua. Ok, podes ficar com essa vez que eu não me importo. Ok, pronto, Tchau, olha. tchau, pessoal. Tchau. Nos vemos ali, tchau. Tchau, tchau. Está feito. Passou rápido, Bruninho. Ui, passou muito rápido. Passa muito rápido. Muito rápido. E temos 1h e 5, 6, mais ou menos. Olha, e quanto é que é a consulta?